Um bom curso para TDAH não tenta te transformar em alguém que você não é, mas te ajuda a se conhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes para aí sim conseguir avançar na vida com potência máxima. Convido você a conhecer o Clube TDAH em Ação no primeiro link da descrição. Eu passei minha infância e adolescência inteira sem medicação. Meu primeiro contato com Ritalina, se eu não me engano, foi aos 21 ou 22 anos. E era muito esporádico. Eu tomava ali e tal e nada mudava. Mudava pouca coisa. Agora, atualmente, principalmente nos últimos 5 anos, eu fiz tratamentos contínuos com a Ritalina, com o metilfenidato. E o impressionante é que, assim, eu tive ganhos, ok, eu estava numa fase que eu precisava dar o gás e tudo mais, só que eu acho que isso meio que, como é que eu posso dizer, cobrou um preço. Tem um preço. Porque o que eu senti, e aí, cara, licença poética, não sou médico, não sou nada, tô falando o que eu senti foi que hoje, eu não tô tomando mais, já tem alguns meses, mas se eu tomasse hoje a Ritalina, ela não teria mais o efeito que dava no começo. E não apenas isso, hoje eu sinto uma dor terrível, no sentido figurado, para começar a fazer uma atividade. Parece que hoje, mesmo não medicado, eu demoro mais para conseguir ativar a minha responsabilidade nesse sentido do que antigamente. É como se fosse assim, beleza, para começar, eu precisaria estar tomando o medicamento de forma constante. Essa é a como é que a gente fala? Dependência física ou psíquica. Está escrito na tarja preta. Não é uma questão do tipo assim, abstinência do tipo, ai, minha droga, não. A gente não tem isso. A gente tem a dependência psíquica. E não só isso. De fato, se você pensar que existe uma medicação que está fazendo você conseguir se concentrar melhor, está trabalhando ali no seu cérebro, não precisa ser muito esperto e nem entender de neurologia para saber que o seu cérebro não está fazendo o trabalho. Quem está fazendo o trabalho é a medicação. Se o seu cérebro não está fazendo esse trabalho e é a medicação que está fazendo, tudo que não é usado, a musculatura que você não usa, definha. Que você não está estimulando permanentemente, treinando. Se você não está estimulando a parte de responsabilidade, de começar, de filtrar as informações, de concentração, né, e atenção, ela está definhando. Tem um remédio ali que está definhando. Eu tomo desde os 25 e nunca parei. Certo. Quando eu paro para poder descansar, eu sinto a mesma coisa que você. Só que no meu caso, até por ter 2 filhos, uma TDAH e um autista, eu preciso. E aí é aquela coisa de toda bula de remédio, até de pirona, AS, vai dizer, causa, como é que elas falam? Causa efeito colateral. Não faz bem. Mas se o benefício superar o malefício, é prescrito, você toma. Indicado. Você toma. Então, no meu caso, o benefício supera o malefício. Eu entendo perfeitamente isso que você falou. A gente tem uma dificuldade enorme para voltar a ser quem a gente era antes da Ritalina. Cara, você falou a frase que eu queria falar. É como se fosse assim, eu tomei durante alguns anos, Isso. Principalmente na pandemia, porque eu precisava produzir muito, eu sofri muito, todo mundo sofreu, né? Mas enfim, eu precisava produzir. Aí hoje, já há alguns meses fora da medicação, eu falei assim, cara, mas era mais fácil. Eu já fui mais, mesmo ser medicado, já foi mais fácil para mim fazer tal coisa. E parece que não, é um motor que tá meio velho. Você tá entendendo? Tipo... Tô. Aí aquela vontadezinha de coçar assim, cara, acho que eu vou atrás de uma Ritalina, vou voltar no médico, tudo. Aí eu evito, entendeu? Mas assim, até pouco tempo atrás eu tinha uma caixa de Ritalina que demorou meses pra acabar. Mas sabe, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, assim, cara, não tá rodando, não tá rolando. Aí eu vou e tomo uma, sinto aquele gás, mas depois não dura muito tempo. E no dia seguinte eu falei assim, porra, cadê a energia que eu tinha ontem? Você cria resistência. É uma espécie de resistência. Você cria resistência. Como todos os remédios, como todas as medicações, né? Se você toma muito tempo, você cria resistência. Eu tomei todos os tipos de remédio exatamente procurando não ter não criar resistência.
De vez em quando eu peço para trocar por Venvance, porque é outra forma. Isso, é porque nesses últimos 10 anos você tá com psicoestimulante, mas tá trocando, meio que trocando. Tentando, né? Quando tem dinheiro. Porque Venvance, Ave Maria, gente. Isso, eu vou na minha psiquiatra e peço para ela passar Venvance. Funciona igual? Não. O Venvance, isso aqui eu não tô falando, aqui eu tô falando, é uma coisa pessoal, tá? Tá, não é pelo como médica. Pelo amor de Deus, não foi uma psiquiatra nem neurologista que falou. Tô falando Daniela que falou isso. Eu, quando tomo Venvance, fico passada. Porque ele ataca a hiperatividade, mas não a falta de concentração. Para mim. Entendeu? Sim. Então, eu fico lerda. Eu consigo fazer meu trabalho? Sim, porque eu não estou hiperativa. Já ajuda. Sentada, já ajuda. Mas não é que nem tomar Ritalina que realmente funciona. Entendeu? E veja que interessante, tem gente que é o contrário. A Venvance, tem gente que toma... Eu já ouvi TDAH falando assim, cara, eu tomo Venvance pra sair da cama. Isso. Porque senão fica ali até meio-dia. E a Ritalina não funciona deles de jeito nenhum. Não funciona a Ritalina com essas pessoas de jeito nenhum. Isso. O Venvance comigo é o contrário. Ele funciona por quê? Porque eu consigo parar. Que é muito difícil. Você tem o sossego necessário para conseguir fazer as coisas. Eu sento na frente do computador e eu tenho que redigir algum laudo, ou eu tenho que mandar mensagem para alguém, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí eu consigo fazer ali, mas não é do jeito mais fácil como seria com o metilfenidato. Ritalina, Concerta, qualquer um deles. Eu prefiro Concerta porque ele dura mais tempo. E dura demais. Dura umas 12 horas. Só que aí tem a pegada do Concerta e do Venvance, qual é? Eu não queria fazer propaganda, mas eu vou ter que fazer. Vamos falar, ué. Longa vida. Por que ele é melhor? Por que ele é tão caro? Porque cada vez que você toma Ritalina, você tem um pico, ela funciona, e depois você tem uma queda. Aí você toma outra. Aí você tem um pico, queda. Seu cérebro passa o dia inteiro assim, ó, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso causa um cansaço psíquico. Quando você toma Concerta, você passa o dia inteiro, 8 horas, concentrado. Estabilizado, digamos. Isso, então você não tem esse sobe e desce. Você não tem esse cansaço psíquico. Por outro lado, de qualquer forma, seja Ritalina, seja Concerta, seja Venvance, seja qualquer remédio que você tome para hiperatividade e déficit de atenção, concentração, vai usar toda a energia que você tem. E você vai render 10 vezes mais que uma pessoa normal. Se você rende 10 vezes mais que uma pessoa normal, como é que você termina o dia? 10 vezes mais cansado. 10 vezes mais cansado. Você entra em shutdown. Essa exaustão pós-medicamento, eu sei o que você está falando. O TDAH não cansa. O TDAH que toma Ritalina, ele entra em shutdown. Shutdown, velho. No final do dia não rola nada. Você nem conversa, mas nem sai daqui. Você consegue beber água, tomar alguma coisa para dormir, e é isso. Não dá para esperar muito. Não espere muito de um TDAH à noite, no final do dia. A menos que ele tome outra Ritalina e comece de novo, como se ele estivesse começando o dia de novo. Né? Isso. Mas de forma geral, no final do dia, o TDAH está infinitamente mais cansado do que a pessoa normal. Esse sobe e desce, essa farmacodinâmica que você teve aí. Do tempo que você chegou a trabalhar quanto tempo no banco? 4 anos. 4 anos. Nesse período dos 4 anos, você já tinha um laudo do TDAH? Não, foi bem no meio. Foi no meio desse pedaço. Como é que foi isso? Você tendo o laudo de TDAH, você chegou a informar o banco, o trabalho, mudou alguma coisa? Não precisa, porque não é assim, a gente não tem nenhum direito especial. Não. E nunca vai ter. Por quê? Eu ouvi falar, tá? Eu ouvi falar. Alguém que conhece alguém falou, né, lá da comissão da Câmara e do Senado, de cultura, ensino, né, desporto, etc. e tal. O que foi falado? O TDAH já é muito mais inteligente que o normal. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Ele só é desconcentrado ou hiperativo. O pessoal já sabe. E ainda existe uma medicação para ele. Não existe medicação para disléxico, não existe medicação para PAC, processamento auditivo, né? Não existe medicação para transtorno
opositor desafiante, agora existe. O opositor desafiante existe, mas não existe remédio para autismo. Entendeu? Agora, para TDAH existe. E a gente é muito inteligente. E a gente é inteligente acima do normal. E eles sacaram. E eles falaram, se a gente fizer uma lei que der algum direito especial ao TDAH, o serviço público só vai ter TDAH. Porque eu sinto que é difícil até diagnosticar. A gente já passa em concurso, a gente passa em vaga normal com a maior facilidade. Tomando Ritalina, a gente estuda normal. A gente passa nas vagas normais. Se não existir a vaga para TDAH, a gente vai pegar elas e as outras. A gente vai pegar todas. Mas, às vezes, explicando para o trabalho, é no sentido de não ter um direito especial, mas vamos supor que a empresa, no caso o BRB, tivesse alguma política para os neurodivergentes, fosse, não, beleza, se você tem TDAH, a gente vai tentar te colocar no lugar aqui da agência um pouco mais silencioso, então vai te dar um abafador, auricular, esses negócios. No sentido de, cara, uma mudançazinha laboral pode ajudar. O que acontece que eles fazem? Porque o banco não tem o menor interesse no bem-estar. Não, é que se lasca, eu sei. O que acontece? Você faz, assim, enquanto alguém autenticava 200 documentos, eu autenticava 1000. Então, me botavam para ser caixa de empresa. Caraca! Porque eu autenticava tu fazia no hiperfoco ali. Obviamente que eu tinha muito mais diferença também no caixa. Sim. Concentração difícil. E aí eu pagava do meu bolso e começou a ficar pesado. Entendeu? Porque eu trabalhava muito rápido, eu terminava toda a carga de trabalho que o resto não terminava, mas eu também pagava as diferenças porque eu tinha muita diferença. Uma pessoa que faz 10 vezes a autenticação que o resto também tem 10 vezes mais chance de ter uma diferença, né? Sim. E aí isso começou a ser um problema. Aí eu fui para o Banco do Brasil, graças a Deus lá eu não precisei virar caixa. Eles gostavam muito de mim porque eu era muito disciplinada, muito certinha, chegava na hora, não chegava atrasada. Existia um livro de normas, chamava da LIC. Eu dormia abraçada naquele livro, às vezes chorando. Mas quando eu chegava no dia seguinte, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu era a funcionária padrão.